Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Carlos Eduardo Guimarães, que é responsável pelo blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. O inquérito quer descobrir se algum agente público divulgou as informações. O juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal consideraram que a condução coercitiva não feriu o direito constitucional ao sigilo da fonte, por entenderem que a proteção serve apenas para quem exerce a profissão de jornalista, ainda que sem diploma. A Polícia Federal e os procuradores afirmam que Guimarães não é jornalista e que o blog dele é um veículo de propaganda política. A defesa de Carlos Eduardo Guimarães declarou que a condução coercitiva foi ilegal, que a busca e a apreensão na casa dele violou, sim, o sigilo de fonte garantido pela Constituição, que a nota da Justiça é autoritária ao pretender definir quem é jornalista de acordo com informações e opiniões veiculadas em determinado meio de comunicação. Segundo a defesa, Guimarães exercia o ofício de jornalista quando publicou a notícia sobre Lula no blog. A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo protestaram. As duas entidades declararam que a Polícia Federal desrespeita o sigilo de fonte de Guimarães garantido pela Constituição e ataca a liberdade de imprensa e de expressão do blogueiro num precedente que coloca em risco um dos mais importantes princípios do jornalismo: garantir o direito da população à informação. A força-tarefa da Operação Lava Jato afirmou que há provas de que o blogueiro informou diretamente aos investigados a existência de medidas judiciais sob sigilo e ainda não cumpridas. Os procuradores disseram que o vazamento ocorreu antes da publicação das informações no blog da Cidadania e que, portanto, a diligência não foi motivada pela divulgação na internet. Os procuradores também afirmaram que a ação não teve como objetivo identificar quem é a fonte do blogueiro, que já é conhecida, mas sim colher provas adicionais sobre todos os envolvidos. O Ministério Público Federal declarou que respeita o livre exercício da imprensa, considerado essencial para a democracia. A assim chamada condução coercitiva, a que o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. O Eduardo tinha sido convidado, intimado a depor vários dias depois. E essa deposição, esse testemunho do Eduardo, foi antecipado abruptamente quando a Polícia Federal chegou no apartamento dele às 5 horas da manhã, acordou a mulher, a filha, que é doente, e acordou o Eduardo e levou todos os documentos, celular, computador, levou tudo embora. Mas por quê? Se ele ia depor daí a 15, 20 dias? Foi uma violência. Mais do que uma violência, foi uma tentativa de cercear a liberdade de expressão e o direito do Eduardo e de todos os outros blogueiros de informarem, de darem opinião, de trazerem informações novas. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição que garante o sigilo da fonte. O Eduardo desempenha o papel de jornalista, tenha ou não tenha diploma, seja ou não seja empresário, que para ser jornalista não precisa de diploma nenhum. O próprio Sérgio Moro pode ser um jornalista, na verdade ele tem sido, porque ele faz vazamentos, como fez da conversa telefônica da Dilma com Lula, ele faz vazamentos para a Globo, o que transforma ele, portanto, num repórter. Há 6 anos, o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, invadiu minha casa, assustou minha filha doente, humilhou minha esposa, confiscou meu equipamento de trabalho e acabou com o meu ganha-pão. Agora chegou a hora de ele responder pelo que me fez. Esta é a história de como o hoje senador da República pelo União Brasil do Paraná quase destruiu a minha vida por
absolutamente nada que justificasse. Este é o processo. Eu fui alvo de Sérgio Moro no dia 21 de março de 2017. No dia 6, ele assinou esta decisão da Superintendência Regional no Estado do Paraná, Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, Grupo de Trabalho, Operação Lava Jato. E aqui você pode ver a determinação do Moro para me levar coercitivamente e quase acabar com a minha vida. Ele diz, o processo, que tem 300 páginas. O inquérito policial número 0225/2016 foi instaurado para apurar a possível ocorrência dos delitos previstos nos artigos 153, parágrafo 1A, ali, e segundo 154, 325, todos do Código Penal Brasileiro, tendo em vista a notícia de divulgação indevida de documentos processuais sigilosos constantes dos autos, número tal, e diz, em síntese, em notícia veiculada no sítio eletrônico blogdacidadania.com.br, no dia 26 de fevereiro de 2016, houve divulgação indevida de conteúdo sigiloso de decisão judicial proferida pelo excelentíssimo juiz federal Sérgio Fernando Moro no bojo dos autos do processo tal, evento 6, através da qual, atendendo a pedido do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, o magistrado decretou o afastamento do sigilo bancário e fiscal de Luiz Inácio Lula da Silva e pessoas físicas e jurídicas a ele ligadas. O jornal Folha de São Paulo, à época, cedeu-me espaço para escrever a minha versão dos fatos que passo a narrar neste momento. E o título que eu dei a essa matéria, de página inteira que o jornal publicou, é Julgado pelo Inimigo. Digo eu, em 4 de maio de 2015, este blogueiro ofereceu representação ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz Sérgio Moro para questionar a prisão ilegal por sua ordem de uma cidadã brasileira. O caso foi relatado por esta Folha em 23 de abril de 2015. Em 21 de junho do mesmo ano, publiquei no blog da Cidadania um artigo em que dizia que a condução da Lava Jato por Moro prejudicava a economia. E fiz no Twitter divulgação para o texto, dividida em 3 partes, devido à limitação de caracteres. Abre aspas. 1. A economia está sendo destruída pela política. A direita prefere ver o barco afundar a ver o país distribuindo renda. 2. Cada brasileiro que se entusiasma ao ver a derrocada petista não sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. 3. Os delírios de um psicopata investido de um poder discricionário como Sérgio Moro vão custar seu emprego, sua vida. Basta ler as mensagens para perceber que não houve qualquer ameaça, pois estou me dirigindo ao leitor e expondo minha visão sobre as consequências da Lava Jato. Hoje, fica evidente que empregos e vidas foram mesmo sacrificados. Pouco tempo depois da publicação do artigo, no entanto, o juiz representou criminalmente contra mim na condição de vítima de ameaça a partir da leitura de tais mensagens. Tomei conhecimento disso apenas em fevereiro último, quando recebi intimação para depor na sede da Polícia Federal em São Paulo e explicar minha ameaça ao magistrado. Na terça-feira, 21 de março, às 6 horas da manhã, minha mulher e eu fomos acordados por um barulho de arrombamento na porta da frente de meu apartamento. O estrondo despertou também minha filha de 18 anos, que sofre de paralisia cerebral, deixando-a muito assustada. Os policiais exigiram senhas de computador e celulares e me levaram à força para depor. A inquirição começou sem a presença de meu advogado. Tudo isso se deve a que, em fevereiro de 2016,
divulguei no blog da Cidadania informação de que seriam quebrados os sigilos fiscal e bancário de pessoas e empresas ligadas ao Instituto Lula. Afirmei no mesmo texto que procurei o Instituto para verificar a autenticidade do fato. Detalhe: recebi essa informação de uma pessoa que não conheço, um provável leitor, via WhatsApp. Seja como for, tudo isso deu origem a 3 processos. No primeiro, representei contra o magistrado. No segundo, ele se disse vítima de ameaça de minha parte e ofereceu contra mim uma representação criminal. No terceiro, ordenou medidas judiciais restritivas contra minha liberdade, meu patrimônio e sigilo telefônico. Não se pode admitir que essas 2 pessoas, Moro e eu, figurem em processos criminais, ora como vítima acusado, ora como julgador julgado. Afinal, a imparcialidade é virtude essencial a um verdadeiro magistrado. Assina Eduardo Guimarães, jornalista e editor do blog da Cidadania. Dias antes de tudo isso, eu recebi esta intimação. Mandado de intimação, Eduardo Guimarães, com endereço tal, para eu comparecer no dia tal, local tal, que eu não revelei à época, para evitar alguma ação de gente da extrema direita que servia muito a Moro na época contra a minha pessoa. Deputados atacaram Moro por condução coercitiva de blogueiro e disseram: é censura. Aqui você vê o hoje ministro do governo Lula, Paulo Teixeira, que foi à tribuna da Câmara dos Deputados protestar contra o que me fizeram. Em vídeo, o Ciro Gomes desafiou Moro e disse que receberia turma da Lava Jato na bala. Ele disse isso em relação ao meu processo, ao que foi feito comigo. Também deputados atacaram Moro por condução coercitiva. No site Consultor Jurídico, Moro determina a coercitiva e apreende laptop de blogueiro para descobrir fontes. No jornal É o País, caso de blogueiro reacende debate sobre métodos de Moro na Lava Jato. Defesa diz que a ação viola sigilo da fonte garantido por lei a jornalistas e juiz rebate coação para depor sem convocação prévia e é criticado pela OAB, que pede que o STF analise a prática. Blogueiro levado para depor em São Paulo diz ter sofrido vingança de Moro, foi o título do UOL. Na Veja, Moro obriga blogueiro a explicar vazamento de ação contra Lula. Filiado ao PCdoB, Eduardo Guimarães antecipou informação sobre condução coercitiva do petista Lula e medida é criticada por entidades e mobiliza redes sociais. Na revista Fórum, até jornalistas de direita criticam Moro por condução coercitiva de Eduardo Guimarães. Aqui você vê Reinaldo Azevedo. Luiz Nassif, com o caso Eduardo Guimarães, Moro atravessa o Rubicão. Nassif dizia, basicamente, que Moro violou a liberdade de imprensa e deu um passo que ele jamais tinha dado até então. Na BBC News do Brasil, condução coercitiva de blogueiro é grave atentado à liberdade de imprensa, diz Repórteres Sem Fronteiras. De Paris para a BBC Brasil, você vê quão longe chegou esse processo. Até na França, na OEA, na tribuna da Câmara dos Deputados, pela imprensa toda, o protesto contra o abuso de Sérgio Moro contra alguém que só exercia a sua profissão. Na Veja, condução forçada de blogueiro petista, Constituição e o que penso. Reinaldo Azevedo se
prontificou, apesar de sermos então praticamente inimigos, ele teve uma atitude muito decente e se prontificou a me defender. A ser verdade que Eduardo Guimarães foi instado a revelar sua fonte, estamos diante de uma clara agressão a 3 dispositivos da Carta Magna. Antagonista estava ao lado... Não, aqui eu... No Intercept Brasil, Sérgio Moro quebrou o sigilo telefônico de Eduardo Guimarães antes de ordenar condução coercitiva. No processo que eu mostrei de 300 páginas, instaurado por Sérgio Moro, havia inclusive fotos da minha residência, onde eles fizeram campana. Para identificar fonte jornalista, Lava Jato usou como pista postagens pró-PT no Facebook. E volta o Reinaldo Azevedo. Olhem, e é Sérgio Moro quem diz. Reinaldo Azevedo tinha razão. Juiz exclui da investigação todos os elementos relacionados à identificação da fonte de blogueiro petista, como eles me chamavam, levado para depor de forma coercitiva. No Congresso em Foco, blogueiro diz que Moro não é mais juiz, é parte de um litígio. Exatamente, porque, veja só, minha amiga, meu amigo, ele me processava criminalmente por ameaça como pessoa física, eu e ele, e ao mesmo tempo ele queria me julgar nesse processo por vazamento. Na Folha de São Paulo, curtidas em rede social motivaram investigação da Polícia Federal sobre o blogueiro. Curtidas em páginas ligadas à esquerda no Facebook embasaram os pedidos de quebra de sigilo telefônico dos suspeitos de vazar informações da Lava Jato para o blogueiro Eduardo Guimarães, que foi levado a depor na terça-feira, 21 de março. E no jornal É o País, em decisão inédita, Sérgio Moro se afasta de processos contra blogueiro petista. Pela primeira vez na Lava Jato, o juiz Sérgio Moro se declarou suspeito para julgar um caso. A investigação se refere ao blogueiro Eduardo Guimarães. De acordo com a Força Tarefa, em março do ano passado, Guimarães vazou para um assessor de Lula que o ex-presidente seria alvo de uma das fases da operação, que acabou mesmo sendo realizada dias depois. A defesa de Guimarães apresentou um pedido de suspeição, alegando que existe uma inimizade notória entre Moro e o blogueiro. Moro nega, mas aceitou se declarar suspeito para evitar qualquer dúvida quanto à continuidade do processo. A investigação será assumida por um outro juiz. O blogueiro Eduardo Guimarães presta novo depoimento hoje à Polícia Federal aqui em São Paulo. Guimarães fez críticas às gestões de Geraldo Alckmin no governo de São Paulo e Michel Temer na presidência da República, além de críticas à Operação Lava Jato. A repórter Paula Araújo tem os detalhes pra gente. Paula, boa tarde para você, de volta depois das férias, que bom. O que se sabe já sobre esse novo depoimento? Pois é, Cris, de volta depois das férias, já aqui na Polícia Federal em São Paulo, onde passamos muito tempo e onde hoje prestou depoimento o blogueiro Eduardo Guimarães. O depoimento começou às 3 horas da tarde, durou quase 2 horas e ele já tinha postado mais cedo no blog dele a informação de que viria até aqui prestar depoimento porque foi acusado pelo juiz Sérgio Moro de ameaça por conta de uma postagem que fez no Twitter em 2015. Eu conversei com o blogueiro também, com o advogado dele sobre isso. Vamos ouvir. Se a gente lê a mensagem, fica muito claro. Como a gente sabe, o Twitter tem uma limitação de caracteres. Então, às vezes, você tem um texto mais longo, você tem que fracionar. O texto é exatamente esse. Cada brasileiro que se entusiasma ao ver a derrocada petista não sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. Os delírios de um psicopata investido em poder discricionário como Sérgio Moro vão custar seu emprego, sua vida. É muito óbvio, ele está falando com o leitor. Cada brasileiro que se entusiasma com isso, sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. O que é custar caro? Vai lhe custar o seu emprego, vai custar a sua vida. É um texto muito claro, Acontece que se você pinça uma mensagem e descontextualiza um tweet da sequência, pode soar eventualmente como um teor agressivo ou
ameaçador, mas se você lê a sequência, é muito óbvio. Como se eu dissesse, eu vou matar você de rir, aí você corta o de rir. Você entendeu? É muito triste isso, é muito triste. Eu acho que é vergonhoso. Bom, segundo o advogado, o caso é investigado na 14ª Vara Federal em Curitiba e o blogueiro Eduardo Guimarães foi indiciado pelos crimes de injúria e ameaça. Vale a gente lembrar que Eduardo Guimarães já tinha prestado depoimento aqui na Polícia Federal na capital paulista no mês passado. Isso porque, segundo o juiz Sérgio Moro, ele chegou a vazar informações sobre a condução coercitiva de Lula para um assessor do ex-presidente. No ano passado, Eduardo Guimarães disse que apenas ligou para o Instituto Lula para checar informações antes de postar a matéria no blog dele. Cris. Paula, obrigada, viu, pelas informações. Seja bem-vinda de volta. Pouco tempo depois, o então ex-presidente Lula foi depor pela primeira vez a Sérgio Moro lá em Curitiba. Durante o depoimento, Lula fez o seguinte comentário. Lula diz: eu jamais disse para Léo o que ele falou. Jamais pedi. Aliás, e outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi alguns depoimentos e vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Depois eu vi o Duque falar. Depois eu vi, acho que o Léo falar entrou numa introdução de tentar mostrar que eu ficava pedindo para as pessoas esconderem documento. Moro, isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Quantas vezes o senhor encontrou com o senhor Léo Pinheiro em 2014? E aí o Lula falava sobre a denúncia do Léo Pinheiro de que ele tinha dado o triplex para o Lula como uma propina futura, apesar de o Lula nunca ter dormido uma noite no triplex e de não estar no nome dele, nem ele mesmo ter a chave do imóvel ou nada que justificasse tudo o que seria feito em seguida. Senhoras e senhores, é por essas e por outras que chegou a hora. Eu, Eduardo Guimarães, vou processar o senador Sérgio Moro, ou melhor, vou processar a União pelo que o senhor Sérgio Moro me fez e a União que vá atrás dele e cobre dele o que tiver que me pagar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.